Fala, amigo estudante, eu sou o professor Joab e na nossa aula de física de hoje nós vamos falar sobre calor. Vamos falar um pouquinho sobre o calor. Calor é uma energia em trânsito, motivada pela diferença de temperatura. Então o calor vai se manifestar sempre quando houver diferença de temperatura entre dois corpos. Dois corpos que estão próximos um do outro e têm a mesma temperatura, entre eles não há calor. O calor é motivado pela diferença de temperatura. E tem mais, ele é uma energia em trânsito, quer dizer que ele está mudando de um corpo para o outro. O que acontece? Ele sempre flui do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Então, olha só o nosso exemplo. Temos dois corpos, corpo com temperatura T1, corpo com temperatura T2 e T1 é maior que T2. A temperatura 1 é maior que a temperatura 2. O que vai acontecer? Quando esses corpos estão próximos, do corpo 1 flui calor, energia para o corpo 2. Essa energia vai ficar fluindo até que a temperatura dos dois corpos se torne a mesma. Quando a temperatura se torna a mesma, nós dizemos então que eles chegaram ao equilíbrio térmico. Então o que está acontecendo? Nós temos o corpo com temperatura T1 maior e o corpo com temperatura T2 menor. Essa diferença de temperatura motiva o surgimento do calor. Ele vai passar do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. O corpo de temperatura T1, por fornecer energia, terá sua temperatura reduzida. O corpo com temperatura inicial T2, por receber energia, terá sua temperatura elevada. Um reduz a temperatura, o outro eleva a temperatura, até que eles atinjam o chamado equilíbrio térmico. A unidade para medir calor é a caloria. Por mais que a unidade de energia exigida pelo Sistema Internacional de Unidades seja o joule, aqui nós usamos a caloria. E qual que é a definição de caloria? Uma caloria corresponde à quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de água sob pressão normal de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Nesse aquecimento de 1 grama de água em 1 grau Celsius, de 14,5 para 15,5, a quantidade de calor utilizada é chamada de uma caloria. Uma caloria, a correspondência entre essa unidade e a unidade joule é que uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules. E outra observação importante é que uma quilocaloria equivale a 1000 calorias. Ok? Continuar. Agora nós vamos entendemos o que é calor, agora nós vamos entender dois tipos de calor. Existem dois tipos distintos de calor. O primeiro é o chamado de calor sensível, que é a quantidade de calor que, quando fornecida para um corpo ou quando retirada de um corpo, provoca somente variação de temperatura. Quando o calor é sensível, não vai ter mudança de estado físico. O objeto só vai sofrer variação de temperatura, tá? E o que está acontecendo é o seguinte, essa energia pode ser fornecida para o objeto, então a temperatura dele vai aumentar, ou retirada, o que caracteriza um resfriamento, então a temperatura dele vai diminuir, mas em nenhum dos casos haverá mudança de estado físico. Se o objeto é sólido, ele vai continuar sólido. Se é um líquido, vai continuar no estado líquido. Só vai sofrer variações de temperatura. Por exemplo, você pode ter uma certa quantidade de água a 20 graus Celsius. E aí você fornece calor para essa água e leva ela até 60 graus Celsius. Você esquentou a água, ela recebeu calor e aumentou a temperatura. Mas o estado físico é mantido o mesmo. A água está no estado físico líquido a 20 graus Celsius e também a 60 graus Celsius. O que aconteceu foi que você forneceu um calor do tipo sensível, só variou a temperatura, não houve mudança de estado físico. Como que a gente calcula agora a quantidade de calor sensível fornecida por um corpo? Essa equaçãozinha aqui vai nos ajudar a determinar essa quantidade de calor. O
Q aqui significa quantidade de calor, nesse caso, quantidade de calor sensível. O quanto de calor foi dado ou o quanto de calor foi perdido pelo material, cedido. E a unidade de medida, caloria. O M aqui é a massa. E perceba que é diretamente proporcional a quantidade de calor com a massa. Se eu vou esquentar 1 litro de água e se eu vou esquentar 10 litros de água, faz toda a diferença. Então, quanto mais massa, mais energia eu preciso. A massa utilizada em gramas. O C representa uma grandeza que caracteriza a substância, chamada de calor específico. Nós já vamos falar dessa grandeza. A unidade de medida dela é a caloria por grama grau Celsius. O que acontece é que o delta θ, nesse caso, é a variação de temperatura, que pode estar em grau Celsius ou em Kelvin. Por que pode estar em grau Celsius ou em Kelvin? Se você for lembrar, essas duas escalas são centígradas, elas têm 100 intervalos. Então as variações de temperatura sofridas nas duas escalas são as mesmas. Então tanto faz se as temperaturas forem fornecidas as duas em grau Celsius ou as duas em Kelvin, a variação você não precisa transformar para aplicar essa equação. O calor específico é uma grandeza que caracteriza cada substância. E ele é a quantidade de calor que cada grama da substância precisa para elevar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, vamos olhar essa tabela aqui. Vamos pensar o seguinte. Pensa na areia. A areia tem como calor específico 0,2 caloria por grama grau Celsius. Quer dizer o seguinte, que se você tiver uma quantidade de 1 grama de areia a 20 graus Celsius, por exemplo, e você começar a esquentar essa areia, quando que o seu 1 grama de areia vai sair de 20 para 21 graus Celsius? Assim que ele receber 0,2 calorias. O calor específico, então, representa a quantidade de calor necessária que cada grama da substância precisa receber para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. Percebe uma coisa, olha só a água. 1 caloria é o maior valor aqui nessa tabela. Ou seja, se nós formos esquentar todos esses materiais, qual é o material que vai dar mais trabalho para esquentar? A água, porque o calor específico dela é o maior. Ela precisa de mais energia por grama para poder aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. Observe uma outra coisa. Olha o aço, 0,1 caloria por grama grau Celsius, 0,10. É um calor específico muito baixo. Isso quer dizer que esse material esquenta muito fácil. Em contrapartida, ele também esfria muito fácil. Calores específicos pequenos é uma característica dos metais. Calor latente, a outra classificação de calor. Essa daqui é o seguinte, a quantidade de calor latente, quando fornecida ou retirada do corpo, ela é capaz de provocar a mudança do estado de agregação das moléculas, a mudança do estado físico. Então esse calor, ele muda o estado físico do corpo. O que acontece? Como que a gente calcula o calor latente? Então o nosso Q aqui é a quantidade de calor, nesse caso, latente. O M é a massa da substância. E o L é uma grandeza que nós chamamos de calor latente. A gente também já vai falar desse L. Agora presta atenção numa coisa. Pensa que você tem um bloco de gelo. E esse seu bloco de gelo está a menos 10 graus Celsius. E aí nós vamos derreter esse bloco de gelo completamente. Ele vai virar água. Qual que é o calor que você usa nesse caso? A resposta correta é que você usa os dois tipos de calor. Por quê? Eu preciso levar o gelo de menos 10 até 0 graus Celsius, que é a temperatura onde ele sofre a fusão. Para levar ele de menos 10 graus Celsius até 0, o calor fornecido é o calor sensível, porque entre essas duas temperaturas o estado físico não vai mudar. Agora, quando nós chegamos em 0 graus Celsius e continuamos a fornecer energia para o sistema, ele vai começar a trocar de fase. Então, nessa temperatura, o calor fornecido para o gelo é o calor latente, que vai fazer o material transformar, vai fazer o material mudar o estado físico. Agora, quem é esse L aí? É o que nós chamamos de calor latente. É
a quantidade de calor que cada grama da substância precisa receber para sofrer a mudança de estado físico. No caso da água, olha só, calor latente de fusão. Então, o nosso gelo lá está a 0 graus Celsius. Quando o nosso bloco de gelo está a 0 graus Celsius, cada grama de gelo precisa receber 80 calorias para sair do estado sólido e passar para o estado líquido. Então isso caracteriza o calor latente de fusão do gelo. Agora pensa na vaporização, que é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Quando a água está lá a 100 graus Celsius, que é a temperatura onde ocorre essa mudança, cada grama de água tem que receber 540 calorias de energia para poder mudar de estado. Então, esse é o que chamamos de calor latente. Então, você não pode esquecer, calor sensível, quando fornecido ou retirado do corpo, gera apenas variações de temperatura. E o calor latente, quando ele é fornecido para um corpo que está nas temperaturas ou de fusão ou de vaporização, ele fornecido ao corpo, ele consegue transformar o corpo de estado físico, passando, por exemplo, do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve aqui no nosso canal. Se você já é inscrito, clica aqui no sininho para você ser notificado sempre que uma aula nova for postada. Em caso de dúvida, você pode acessar os links que estão na descrição dos vídeos. Até mais, um abraço!